Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 16 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 40 dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. O tema do dia é maturidade, que também representa responsabilidades. O texto-chave está em Números, capítulo 4, no versículo 3. Nós estamos falando das nossas fases da nossa vida. Ontem nós falamos da juventude, falamos que a juventude ela é sinônimo de força e não precisa entristecer, né, irmã? E pensar, nossa, só na juventude que eu ia ter força? Não, essa é uma força entregue aos jovens, ali dos 18 anos até os 30, mas essa força ela é o início. Ela é o início e ela pode ser potencializada. E a fase da maturidade, que agora nós vamos estar falando, que é de 30 aos 50 anos, essa força pode ser usada com muito mais potência, ela pode ser usada como uma dinamite alinhada, responsável, com sabedoria e direção. Coisas que muitas vezes nós não temos antes dos 30 anos. Então, ontem nós falamos da juventude, dos 18 aos 30, e hoje nós vamos falar dos 30 aos 50, que é a fase da maturidade, da responsabilidade, a fase do chamado espiritual, de começarmos a exercer realmente o que Deus nos chamou para fazer. Na Bíblia, irmão, o número 30, ele representa isso, o chamado, tá? É quando desperta o chamado verdadeiro, assim, que você já está começando a estar preparada para exercer. E os 40 é a responsabilidade. Então, nós vamos falar dos 30 aos 50 anos, tá bom? Vamos ler Números, capítulo 4, no versículo 3, que fala, eu quero ler alguns textos que falam dessas idades para a gente começar a entender a concepção. Vamos lá. Livro de Números, capítulo 4, no versículo 3. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Tem uma tradução que diz na tenda da revelação. Então, Deus estava dizendo a Moisés, fala para Arão, fala para o povo, que os homens que eu vou escolher para exercer função na tenda da congregação é da idade de 30 anos até os 50 anos. Olha que tremendo. Quando a gente vê alguns detalhes na palavra, nada é em vão, irmãs. Quando a gente lê lá, e nós vamos ler agora vamos ler Lucas primeiro. Quando a gente lê que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, é porque ele estava seguindo toda a palavra. Então, a palavra dizia isso, né? Que um homem que fosse escolhido, uma pessoa, teria que estar a partir dos 30 anos. E porque entrava nessa maturidade, nessa responsabilidade espiritual. Vamos ler aqui, então, a idade de Jesus, a idade que Jesus começou a exercer o seu ministério. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23 fala assim, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, nós vemos aqui que o nosso mestre começou a exercer o ministério dele aos 30 anos. Vamos ler agora Atos, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos aqui sobre a vida de Moisés. Irmãs, aí tem Jesus exerceu com 30 anos, aí tem Moisés, Josué, vários homens que exerceram com 40 anos. Tinha Moisés e Josué 40 anos. Nessa fase dos 30, 40, 50 anos, nessa fase nós já devíamos ser autênticas. Mas como eu disse ontem, né, e tenho dito nesses dias, que a gente vai vivendo apenas, a gente não discerne as fases, a gente não prepara para a mudança de fase, a gente não prepara para a mudança da idade, a gente não potencializa as nossas qualidades, não potencializa a nossa força, aquilo que Deus nos entregou, né? Aquilo que Ele nos entregou aos 20, teria que estar bem aperfeiçoado nos 40. Mas não é isso que acontece, né? A maioria das vezes a gente apenas vai vivendo. E a gente vai ver sobre isso aqui. Vamos ler um pouco sobre a vida de Moisés. Moisés, ele passou por 3 fases de 40 anos. Olha que tremendo. Vamos lá. Atos capítulo 7, no versículo 22 ao 23. Falou assim, Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios
e era poderoso em palavras e obras. Então a gente conhece a história de Moisés, né, filho ali de israelita no Egito, onde o povo estava escravo, seus pais estavam escravos, seus familiares. Nasce aquele menino, né? Deus diz que ele vai ser o libertador. A mãe dele sabe disso, coloca ele ali no rio, sabendo que a filha de Faraó estava se banhando. Ela encontra o menino, ela cria o menino. Então, ela cria o menino ali com toda a educação, com toda a pompa, né, que tinha ali no Egito. E está dizendo, então, vamos ler de novo. Moisés foi educado em toda a ciência do egípcio, e era poderoso em palavras e obras. Quando ele completou, agora o versículo 23, quando ele completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, quando ele vai lá visitar, ele vê que um homem está tratando injustamente um dos seus irmãos ali, assim, irmãos da comunidade, né? Não irmão necessariamente sangue, e ele acaba agredindo aquele homem para defender, e esse homem morre. E aí o que ele faz? Ele foge, vamos lá, 29, versículo 29. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, aproximando, a observar, ouviu a voz de Deus e disse que ele era o Deus, né, dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse, eu tenho um chamado para você, Moisés. Então, aqui no versículo, agora vamos para o versículo 36. Né? Aqui vamos 34, falou, vi com efeito o sofrimento do meu povo, eu ouvi o gemido, eu desci para libertar, vem agora e eu vou te enviar ao Egito. Então ele já viveu aqui 2 fases, agora vamos para a terceira, 2 fases de 40, vamos para a terceira fase dele de 40 anos. Este o tirou, né, Moisés, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, e viveu no deserto e ficou no deserto durante 40 anos. Então, total de vida aqui, 120 anos, né, aproximadamente. Ele teve 3 fases de 40 anos. Olha que sensacional que ele conseguiu distinguir qual era o que cada fase exigia dele, irmãs. Então, nada na nossa vida é desperdiçado. Olha para você ver, o Moisés foi parar ali na casa de Faraó, sendo filho adotivo ali da filha dele, foi criado ali naquela cultura. Talvez ele não entendia, né? Por que eu estou aqui vivendo no bem bom e meus irmãos lá sendo escravo, meu povo sendo escravo, meu próprio irmão, né, Arão, a irmã dele, Miriam. Por quê? Ou então, às vezes, a gente está sofrendo na vida e a gente não entende por quê. Lembra que ontem, acho que foi ontem que eu disse que eu comecei a trabalhar muito nova, com 12 anos, e aí eu disse pro meu patrão, né, que eu já trabalhava desse trabalho de housekeeper desde quando eu tinha 12 anos, né, então eu disse para ele, olha, o Senhor Deus estava me preparando lá com 12 anos para poder trabalhar já para o Senhor aqui. Então, nada na nossa vida é desperdiçado, irmãs. O que acontece é que nós precisamos discernir. Então, está dizendo aqui que Moisés foi educado na ciência do egípcio, que ele era poderoso em palavras. Então, nada é desperdiçado, porque chegou a hora, depois de 40 anos, que ele teve que enfrentar, depois de 80 anos, né? 40 anos ele foi para a terra dos Midianitas, onde ele casou, viveu a vida dele, aí passou 40 anos, Deus chamou ele, e chegou a hora dele enfrentar Faraó. Então, ele já sabia aquilo que ele viveu lá nessa fase até os 40, ele já sabia como entrar ali no palácio de Faraó, como lidar, qual é o linguajar. Então, nada é desperdiçado, irmãs. O problema da gente é que a gente não entende essas coisas. A gente apenas vive, a gente apenas vai vivendo, a gente não se prepara para as fases da vida. Essa fase que nós deveríamos estar entre 30 e 50 anos, irmã, seria a fase da autenticidade. Nós já deveríamos estar autênticas, nós já deveríamos estar sabendo quem a gente é, sabendo se posicionar, entendendo o que Deus quer de nós, fazendo o que Deus quer para nós, né?
Mas enquanto isso, o que acontece? A gente fica distraído. A gente, mais uma vez, passa a vida distraída com toda a demanda que vem nessa fase, porque é uma fase muito intensa. É uma fase muito intensa, especialmente para as mulheres. É a fase do casamento, né? No judaísmo, eu vou deixar o casamento por último, que é a fase dos 30 anos. No judaísmo, a idade ali que deveria, né? Lógico, ninguém vai seguir a regra, mas a fase como se fosse ideal para o casamento é a partir dos 30 anos. Porque aí você já está maduro, você já está profissionalmente encaminhado. Então, o ideal seria mais ou menos assim. Mas na nossa cultura, eu mesmo casei com 19, né, irmãs? Então, essa fase de 30 a 50 anos, ou antes, como eu casei com 19, é uma fase intensa. Intensa porque tem o casamento, tem maternidade, tem casa, tem trabalho. E no meio de tantos afazeres, no meio de tanta coisa, as mulheres se perdem e elas já não sabem mais quem são. Essas crises da idade, irmã, cada idade tem a sua crise. Eu não sei se você passou por elas ou você está passando, né? Se você observar, ela tem uma crise. Eu me lembro quando eu fiz 30 anos. Essa crise, normalmente, não necessariamente, irmãs, ela vai ser ruim. A maioria das vezes, sim, se você não está preparada, se você não tem noção, se você não tem uma maturidade espiritual, se você não tem uma maturidade emocional, essas fases vão acabar sendo aparentemente ruins. Mas se você já entende, se abre, quer viver aquilo que Deus tem para você, então as crises não vão ser ruins. As crises, na verdade, elas são uma maneira de chamar a sua atenção para te reposicionar, sabe? Ela está chamando a sua atenção para te reposicionar. Ei, você tem que crescer, você tem que romper. Então, a crise, ela vem para isso. Então, eu me lembro quando eu fiz 30 anos, eu senti essa mudança. Opa, né? Agora eu preciso ter mais responsabilidade. Aos 29 eu tive filho, então, aos 30 eu senti uma responsabilidade maior espiritualmente, do chamado e tal. Quando eu fiz 40, eu senti de novo esse chamado. E 40 na minha vida tem sido maravilhoso, tem sido intenso, anos de rompimento. Então nós precisamos discernir isso, irmãs. Eu li uma frase em um livro, que é o livro da autenticidade que eu estava lendo, que eu contei para vocês, que fala assim, que as mulheres, elas levam 25 a 30 anos, não é dos 25 aos 30 anos, não, irmã, é 25 a 30 anos para perceber que perdeu muito tempo e para descobrir o que as fazem felizes. Isso é uma verdade, irmãs, isso é uma verdade. Às vezes nossas mães, nossas avós, nossas tias, avós, às vezes você mesma, às vezes uma mulher de 40, 50, 60 anos ainda não descobriu o tanto de tempo que tem perdido na vida e não sabe nem o que as fazem felizes. A autenticidade, ela começa por você se expressar. Você precisa se expressar. É aquilo que eu falei que quantas coisas a gente deixou lá para trás. Dons, sonhos, você foi deixando e você vai perdendo a sua essência, vai perdendo a sua autenticidade. Aqui está dizendo também uma coisa que eu quero falar sobre a distração, né? Muitas mulheres nessas fases, se você não descobrir quem você é em Deus, se você não vai conseguir amar o outro. E se você não conseguir se amar e amar o outro, você vai passar a vida inteira desejando ser amada. E você vai insatisfeita, porque você vai estar sempre se anulando, se entregando a responsabilidade da sua vida na mão do outro. E isso vai trazer só frustração. Irmãs, quantas mulheres nessa fase que nós estamos, nesse momento dessa idade de 30 a 40 anos, mas isso pode ser bem antes, tá, irmãs? Mas vamos colocar esse limite aqui, por exemplo, que vive em função do outro, né? Vai se anulando. Você virou mãe, você se anula. Você virou esposa, você se anula. Você virou dona de casa, você se anula. Irmãs, a palavra de Deus diz que nós somos como colunas de um palácio.
A coluna do palácio, além dela ser bela, forte, que destaca, ela segura tudo aquilo ali. Então ela precisa estar firmada a sua base no Senhor, ela precisa saber que o Senhor dos Exércitos tem algo para ela. Então Moisés, a gente viu aqui as fases da vida dele, até que ele concluiu o que Deus queria, né? Então nessa fase, essas idades que eu estou dizendo, Deus está te chamando à responsabilidade. A nossa autenticidade, ela tem sido roubada, né? Até quando nós vamos nos sentir pequenas, fracas, inúteis, sem vida, sem história? Até quando, irmãs? Vamos falar aqui agora sobre Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 e 16, fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Irmãs, lá na adolescência, lá na juventude, a gente era talvez um vagalumezinho, né? Uma luzinha, pequena luzinha. Mas na idade que nós estamos agora, nós já deveríamos ser tochas. Nós somos chamados para brilhar, né? Na juventude você brilha com o seu vigor, o seu frescor, mas dos 30 aos 50 você também tem que brilhar. E é aquilo que eu disse, é uma força que ela vai tomando mais força, que ela vai se potencializando. É um brilho que vai se tornando cada vez mais brilhante. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Não tem esse negócio, cheguei a 50 anos, acabou minha vida. Cheguei a 40 anos. Tem mulheres com 40 anos, irmã, que tá achando velha, feia, acabada. Pelo amor de Deus, irmãs, levanta que 40 começou agora. Começou a vida agora, né? E nós vamos ler também Josué, quando ele fala que Caleb e Josué, deixa eu ler aqui, peraí. Mas antes disso, de falar disso, nós precisamos entender que nós fomos chamados para conquistar, para carregar o nome do Senhor, para fincar a bandeira. Deus tem muito ainda para a gente fazer, mas nós precisamos nos preparar. Essa força da juventude... Não, vamos ler aqui que aí eu entro no que eu quero falar. Josué 14... Peraí, Josué 14... Josué 14, no versículo 7 e 9... tem a distribuição das terras, né? Quando ali, depois que o povo passa o Mar Vermelho, e depois de muito tempo começa a divisão das terras. E fala assim, vamos ler um pouquinho do 6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gigal, e Caleb, filho de Chefoné, disse para Josué. Caleb era amigo de Josué, né? Josué e Caleb foram enviados para espiar a terra. Foram 12 espias, eles foram os únicos 2 que tiveram olhos de fé, que entenderam o propósito de Deus. Então Caleb fala assim para o amigo dele, Josué, que agora estava no comando, estava no lugar de Moisés. Ele fala assim, Josué, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo que certamente a terra que eu pisei, ela seria minha e dos meus filhos, herança perpétua, pois eu preservei em seguir ao Senhor meu Deus. Eis que agora o Senhor me conservou com vida, como prometeu há 45 anos. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora eu sou de 85 anos, mas eu sou forte ainda hoje, como no dia que Moisés nos enviou. Como era a minha força naquele dia, tal ainda é agora, para combater tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, me dá aquele monte que o Senhor falou naquele dia,
e eu vou lá e vou destruir os anaquins, aquelas cidades grandes, Deus vai ser comigo e eu vou tomar posse do que Deus me falou. Que palavra gloriosa. Então, Caleb está dizendo aqui, eu tinha 40 anos, nós tínhamos 40 anos, amigos, né, amigo? Nós tínhamos 40 anos quando Deus falou conosco. E chegou a hora que eu quero conquistar. Já passou 45 anos. Eu quero conquistar. Então, irmã, se você está com 30, 40, 50, sabe essa sensação de cansaço, de que não conquistou nada na vida, de que nada vai mudar, de que você não sabe o que fazer, se levante como Caleb, se levante nessa unção. Eu vou conquistar. Deus falou para mim. E ele está dizendo aqui, o amigo, lembra que a gente tinha 40 anos? Eu agora estou com 85, mas eu estou com a mesma força quando eu era jovem. Então, essa força da juventude, ela pode ir se potencializando. Porque essa força, irmãs, tem muito jovem que não tem a força de uma pessoa de 30, de 40, de 50, principalmente os jovens dessa geração. Porque ao invés deles estarem potencializando, se preparando, vivendo as fases, eles estão distraídos. Distraído com a internet, distraído com o sexo desenfreado, distraído com má alimentação, distraído com bebedeira, com churrasqueira danada, né? Porque, irmãs, carne é bom, mas carne faz muito mal também, se você intoxicar o seu corpo de carne. A carne, irmãs, ela pode levar dias para ela fazer digestão no seu corpo. Então, você imagina, todo sábado churrasco, todo domingo churrasco, aquele corpo vai ficando intoxicado. Então, o jovem, ele vai perdendo a sua virilidade, por mais que não pareça, porque vai mostrar lá no futuro. E eu tô falando, e eu sei do que eu tô falando, porque, como eu disse para vocês, quando eu era jovem, sempre tive um metabolismo muito bom, magrinha, comia o que eu quisesse, comia muito pão, sou apaixonada por pão. Enfiava a cara nos carboidratos, né? E como ainda, não tenho essa frescura de que não pode comer. Mas hoje eu vejo que eu sou muito mais forte do que quando eu tinha 20 anos, 25, 30, 29, porque você vai potencializando. Nós precisamos potencializar, irmãs. Nós precisamos, foi aquilo que eu disse algumas vezes aqui, que eu não posso viver hoje como eu vivia com 25 anos. Eu não posso. Eu amava dormir super tarde, amo ainda, mas eu não posso mais. Não pode, você tem que potencializar a sua força. Hoje a sua força é diferente, você tem que investir nela, você tem que botar fogo nessa fogueira para queimar, né, para você virar essa tocha que você vai iluminar. Então essa força, esse vigor, ela tem que ser potencializada. Às vezes tem mulheres aí acordando, arrastando, né? Eu tô 40 anos, eu tô velha, não tenho muita força, dor aqui, dor ali. Porque você não está potencializando, você ainda está muito jovem, irmãs. Uma mulher de 30, 40, 50 anos, 60 anos ainda está jovem. Ainda está com muita força, tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida. Então nós precisamos preparar para as fases. Eu não vou falar hoje, vou deixar para falar a partir de amanhã, por exemplo, a fase da menopausa, né? Precisa se estudar isso antes, não deixa para viver quando chegar lá o negócio, não, irmã. Não deixa para... Ai, meu Deus, que desespero. E agora o que eu faço? Por que você não estudou 1 ano, 2 anos antes? Hoje em dia, irmãs, nós podemos ter acesso a tudo quanto é informação, tudo quanto é estudo. Deseja ser mãe? Começa a se preparar antes. Não cai de paraquedas na maternidade, não, irmã. Você casou, ainda não tem filho? Prepara a sua mente. Sabe? Já tem que preparar a sua mente para os 50. Como é que você vai querer chegar lá? Né? Como é que vai ser o meu trabalho? Será que eu vou dar conta? Então deixa eu começar a ver o que eu faço agora. Né? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. A questão da aposentadoria, as pessoas não pensam na sua aposentadoria, as pessoas não pensam o que vai fazer na aposentadoria. Aí chega com 60 anos, precisa parar, porque amanhã nós vamos ler que depois que quando Deus está falando aqui que os homens de 30 a 50 anos é para fazer o ministério, mas nos 50 anos já está falando, agora acabou, já desinstitui eles ali do templo, porque agora não é mais para fazer. E quando chega a hora de não fazer mais, aí o povo desespera, o povo se sente inútil. Então, nós precisamos nos descobrir, irmãs. Essas palavras esses dias é para que você se descubra. É para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. É para que você venha realmente
ser autêntica, viver o que Deus quer, sabe? Ser feliz em todas as épocas, as estações da sua vida. Ser feliz, irmãs, não é ausência de problema, mas é entender que cada problema que você vence nos 30 é para te abençoar lá nos 40. Cada problema que você vence nos 40 vai te abençoar nos 50, nos 60, porque vai fazendo você se tornar uma mulher forte, uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Tudo que você vive numa fase vai beneficiar a outra. Só que a gente precisa saber e ter direção nisso, porque o problema é que as crises vêm e ao invés de a gente tirar proveito dessa crise, né? Quando a crise vem e começa a te cobrar, você tá aí, você não fez nada, porque assim, a crise ela vem para te reposicionar. Só que o diabo tira proveito, porque a nossa mente não está alinhada com o Senhor. Então ele, ao invés de a gente pegar aquela crise como um farol ali que está me chamando a atenção, aquela luz está me piscando, está me levando para uma direção, a gente entra na tristeza e a gente começa a se cobrar. E aí a gente, ao invés de romper e sair daquela crise, a gente se afunda nela. Quantas mulheres destruíram seus casamentos por causa de uma crise emocional, por causa de uma crise, porque eu não sou valorizada, eu vi que eu gastei muito tempo com essa família, agora eu não quero saber mais, agora eu vou viver, eu vou curtir minha vida. Quantas mulheres, irmãs? Quantas mulheres que deu tudo na maternidade, porque eu estava dizendo aqui que a autenticidade ela passa por se expressar, e você ainda não descobriu que você é amada, você não descobriu como realmente amar, e aí você passou por um relacionamento, não se sentiu amada, né? Você se sentiu sempre ofendida, insegura, insatisfeita, aí vem os filhos, você bota toda a expectativa nos filhos. Você dá a vida, né? Você se acaba, você esquece que você é mulher, que você tem que ser sexy, que você tem que estar bonita, que você tem que estar bem, que a sua sexualidade tem que estar bem, que ela tem que ser usada. Você esquece de você e aí os filhos crescem e aí você se frustra. Porque você achou que ia receber algo em troca e você começa a ver que não é aquilo, porque cada um tem a sua vida para viver depois. E aí você se frustra e quantas vezes a própria pessoa quebra o relacionamento com os filhos. Eu não vou querer saber mais desses meninos, eu vou deixar todo mundo aí, eu vou embora, eu vou fugir, eu sei lá o que eu vou fazer. Ou então tá dentro da casa, mas tá revoltada, tá brigando. Aí quantas mulheres jovens, mais velhas, irmã, que estão com ciúme das suas filhas jovens, sabe? Tá brigando, tá interferindo na vida do jovem. Quantas mulheres brigam com as adolescentes? Ou querem se competir porque não tem a sua autenticidade e aí quer castrar a autenticidade do outro. Então, irmãs, Deus está nos chamando para vencer isso aí. Agora vamos entrar numa palavra aqui sobre a vida de Davi. 1 Samuel. Não, deixa eu ler o 2 Samuel primeiro. Depois eu leio o primeiro. Em 2 Samuel vai falar a idade de Davi. Olha só que interessante. 2 Samuel, capítulo 5, no versículo 3 e 4. Fala assim. Assim, pois todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Tá entendendo, irmãs, a simbologia? Tá entendendo que aos 30 anos a gente já devia estar reinando? Pelo menos na nossa vida? Pelo menos na vida espiritual? Pelo menos tendo entendimento? Irmã, se você tem 30, 40, 50 anos, você já leu a Bíblia toda? Ah, não li, irmã. Como é que você vai reinar? Como é que você vai reinar se você não conhece as palavras do rei? Como é que a gente vai reinar na nossa vida se a gente não conhece essa palavra poderosa? Se a gente não conhece a vida dos heróis da fé? A gente não conhece as lições que a gente pode tirar? Então, nós temos entregado a responsabilidade da nossa vida na mão dos outros. A gente quer que o médico solucione os nossos problemas, a gente quer que o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, a amiga, a sogra. Irmãs, a responsabilidade da sua vida está nas suas mãos. Deus vai usar pessoas para nos ajudar, mas cabe a nós dizer, ei, há um chamado e eu preciso exercer esse chamado. Então vamos ler aqui 1 Samuel,
capítulo 17, do versículo 24 e alguns versículos aqui. Espera aí um pouquinho que nós já vamos ler. Bom, vamos ler a história sobre Golias. Como que Davi venceu Golias. Davi era um jovem, tá? Tem homens e mulheres, irmãs, que eles têm uma maturidade maior, né? Ontem mesmo eu estava comentando isso com uma pessoa, que ela disse que ela é jovem, mas que ela não se encaixa nessas coisas do jovem, e eu também sempre fui assim. Com 12 anos a minha cabeça era de 18, com 18 anos a minha cabeça era de 30, e eu estou com 40 e a minha cabeça é de 60, 70 anos. Então, isso chama-se alma velha. Não sei se vocês já ouviram falar disso, chama-se alma velha. Né? Não é nada que você está velha, é que você tem uma tendência à maturidade mais rápido. Isso é bom. E Davi era um menino assim, né? Davi tinha essa alma mais madura. Tanto é que provavelmente que ele tinha 18 a 20 anos quando ele matou um gigante. Então Davi, ele vivia ali pastoreando as ovelhas do seu pai, que está dizendo aqui, ó, vamos ler o 17. Jessé, o pai de Davi, disse para ele: leva pão e queijo para os seus irmãos que estão lá no acampamento da guerra. Então, no 20, Davi, pois, no dia seguinte, levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como o pai lhe ordenara. Ele chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Então, ele chegou ali e estava já começando a batalha, e Golias estava afrontando o povo, afrontando o exército de Israel, né? E já tinha 40 dias que Golias estava ali afrontando aquele povo. Então vamos no versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, né, que é Golias, fugia diante dele e tremiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiste para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grande riqueza, lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai estará isenta de impostos em Israel. Aqui ele está dizendo o prêmio que teria quem matasse aquele gigante, né? Então falou Davi aos homens que estavam consigo: que vão fazer quem matar esse homem? Aí falou assim: que farão aquele homem que feria estes filisteus que afrontam Israel? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem a quem o ferir. Ouvindo o irmão mais velho de Davi, ficou irado e com ciúme de Davi, e lhe disse: por que você desceu aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu bem conheço a sua presunção e a sua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E Davi disse: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. E aí agora vamos para o versículo 40. Aí o Davi se propõe. Ele disse: ei, eu vou resolver esse negócio aí. Porque ele tinha experiências, né? Então, aquilo que eu falei, irmãs, tudo na nossa vida que a gente vive não é desperdiçado. Ele passou tempo ali pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele chega para o rei e fala: olha, eu posso ajudar, porque eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu já passei por coisas que eu entendo. Eu tive experiência com Deus, eu vi Deus me livrar, né? E ele disse: quem é este incircunciso diante do meu Deus? E aí ele diz assim, no versículo 40. Desculpa aí, irmãs. Saul tenta colocar a armadura nele, não dá, ele não quer, ele veste-se da sua autenticidade. Ele fala: não vou entrar na roda aqui, eu sei quem eu sou. Então ele pega as suas armas, aquilo que ele já conhecia, aquilo que ele sabia. Então fala assim, Davi, versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei isso. Davi tirou tudo aquilo de si, e Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, presta atenção nessa palavra, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se achegando aos filisteus.
O filisteus também vinha chegando a Davi, né, o gigante, e o seu escuteiro diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porque ele era moço, ruivo de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou algum cão para que você venha a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a sua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espadas e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Eu vou te ferir e eu vou tirar a sua cabeça e os cadáveres e aos cadáveres do arraial dos filisteus eu vou dar hoje mesmo as aves dos céus e a besta fera da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberás toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi se apressou, deixou as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou mão da própria espada de Golias, tirou a espada e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que Golias era morto, todos fugiram. Irmãs, é um texto longo, mas eu precisava ler, porque daqui o Senhor quer falar algo para fechar essa devocional. Eu quero que você agora imagine essa sua idade, 30, 40, 50 anos. Se você está além dos 50 anos, receba também essa porção, porque essa porção é que vai te dar força para os 60, para os 70, para os 80, para os 90, para até o dia que o Senhor te chamar. Davi venceu o gigante com o que, irmãs? Com o que eu li aqui? Com 5 pedrinhas lavada no ribeiro. E ele pegou essas pedras e botou aonde, irmãs? No alforje, aonde nós temos estudado. O que nós temos falado? Alforje é uma bolsa de couro que a gente carrega pela vida. E o que a gente está colocando ali dentro, né? Nós falamos sobre isso. Ele venceu com pedra. Mas quais eram as pedras, irmãs? Pedra lavrada no ribeiro. Pedras que entregamos ao Senhor. E pedras que, após ser lavadas, se transformam em autenticidades e autoridade. Não são pedras, irmãs, de amargura, não são pedras de timidez, de covardia, de murmuração que venceu o gigante de afronta. Foi a pedra da autenticidade. No meio dessa batalha, no meio desse cenário, Davi, que estava chegando apenas para levar pão e queijo para os seus irmãos, estava um cenário preparado. 40 dias ninguém conseguia resolver o problema. Esse cenário estava preparado. Muitos homens de guerra ali poderiam ter vencido esse gigante. O próprio rei Saul era homem de guerra. Os irmãos de Davi, maior que ele, homens de guerra treinados pelo exército. Mas esse cenário estava preparado para Davi, porque Davi, ele era uma pessoa avante do tempo. Ele vivia a sua fase e ele vivia com intensidade. Então ele na juventude, ele estava ali sendo treinado por Deus. Ele estava entregando as pedras na mão de Deus. Aqui mesmo ele sofre uma afronta pelos seus irmãos, né? Quando ele pergunta, esse povo, o que vai ganhar quem matar esse gigante aí? E o irmão dele fala assim, eu sei da sua pretensão, você é presunçoso, eu sei da sua maldade, o que você veio fazer aqui? Então ele recebe uma afronta, irmã, ele recebe uma afronta, e ele fala, o que eu fiz agora? Eu só perguntei uma coisa. Se ele fosse uma pessoa que não tivesse sido curada, que uma pessoa que não tivesse autenticidade,
Ali mesmo ele já ficava entristecido. Ali mesmo ele já ia começar. Eu saio lá do meu trabalho, eu largo tudo para vir aqui trazer para vocês e você me desprezando, você não valoriza. É isso que eu ganho. Irmãs, cara era... Por isso que Davi foi o Davi, né? O cara era... Ele sabia quem ele era e falava... Cala a boca, vocês não sabem nada não. Eu vou conversar com quem sabe. Deixa eu falar com o rei que eu tô disposto a resolver esse negócio aí. Olha... Que palavra gloriosa. Nós estamos falando de pedra nesses dias. E eu coloco essa palavra aqui. O seu alforje não pode estar pesado, carregando pedras, como eu tenho dito, pedras da amargura, pedras da imaturidade, pedras da preguiça, da inconstância. Mas o seu alforje tem que estar preparado para quando esse gigante que te afronta, você poder dizer, pai, o que eu vou fazer agora? E o Espírito de Deus soprou sobre Davi e disse, vai no ribeiro. Pega 5 pedrinhas lisa, bem lisinha, bem tratada. Aquelas que você já entregou. Aquelas que você já entregou, aquelas que você já foi tratada, porque vai ser essas próprias pedras que vai destruir o gigante que tem te afrontado na sua adolescência, na sua juventude, na sua infância, nos seus 30, nos seus 40, nos seus 50. Até quando, irmã, você vai ficar ouvindo o gigante falar na sua cabeça? Ah, que você não é nada, que ninguém te ama. Olha como você está acabada. Olha como é que você está envelhecendo. Olha como ninguém te valoriza. Olha como você não estudou. Olha como você não é inteligente. Irmãs, se levantem. Se levantem. Ah, irmã, não sei como me levantar. Você se levanta na oração. Você se levanta colocando a cabeça aqui na palavra. Quando você lê uma história bíblica, irmã, quando você lê uma história de um homem que foi usado, você entra em oração. Senhor, qual é o segredo desse homem? Qual é o segredo dessa mulher? Eu também quero ser assim. Eu também quero vencer. Senhor, qual é o meu gigante? Senhor, qual é as pedras que eu vou usar para destruir esse gigante? Então, irmãs, olha que palavra. Se posicione no cenário que está preparado para você. Não é outro que ia vencer Golias, era Davi. Mas se Davi não tivesse se preparado, se posicionado, se ele não tivesse vencido o urso, se ele não tivesse vencido o leão, se ele não tivesse sido paciente, porque quem cuida de ovelha tem que ser paciente. Você tem que ter paciência de ficar andando com essas ovelhas lá no sol. Você tem que ter paciência de sentar para esperar elas comerem no pasto. Pastor tem que ser um bicho paciente. E uma das coisas mais que eu tenho percebido, uma das qualidades mais que a gente precisa desenvolver, a paciência, autocontrole. Nós falamos isso no Devocional do Espírito, que é muito mais forte uma pessoa que domina a sua natureza, o seu espírito, do que quem vai lá e domina uma cidade inteira. Davi teve autocontrole aqui. Porque o inimigo já quis humilhar ele aqui logo para desbalancear ele aqui, desequilibrar e ele perder totalmente o que Deus tinha para ele ali. Existe um cenário preparado para nós. Muitas vezes, irmãs, esse cenário não vai ser de reinar, de aparecer nas mídias, de virar a poderosa, mas um cenário que Deus, os seus anjos, os demônios, as testemunhas lá no céu está olhando e esperando que você se posicione. Talvez ninguém vai ver a sua posição, só o Senhor. Mas isso é que vai te fortalecer lá no futuro. A sua autenticidade. Você precisa se levantar na sua autenticidade. Você precisa se levantar. Você precisa saber quem você é. Você precisa conquistar, como Caleb e Josué, conquistar a terra do seu coração, conquistar a terra das suas emoções, conquistar a terra da sua mente, a terra da sua alma, do seu corpo. Mas não é o que acontece com muitas de nós. Muitas de nós, na hora que vem os desafios, as exigências, a gente deixa para lá. Ah, vai dar tanto trabalho.
Vai dar tanto trabalho para lutar por isso? Deixa, um dia. E aí você vai perdendo de juntar pedrinhas lisas. Você vai perdendo de receber armas que vão destruir os inimigos que quer te afrontar. Então, irmã, essa é a mensagem que eu tenho hoje, dos 30 aos 50 anos. Eu já estou caminhando para os 50 anos. Eu estou com 44, mas para mim, minha cabeça já está lá, meus olhos já estão lá longe nos 50. Como é que eu quero chegar nos 50? Vivendo o presente, sim, mas juntando as minhas pedrinhas agora, para quando chegar o gigante dos 50, você já ter pedra preparada. Já chegou lá, já está com as pedras preparadas. Você está com 20 anos ouvindo essa caminhada, irmã, 25, 27, 29, 30, 32, está muito nova ainda. Cadê as pedras que você está juntando para vencer nos 40, querida? Irmãs, 40, 50 anos, é tanta crise que vem, querida. Vem crise na sua identidade, vem crise em lidar com os filhos adolescentes. Se você já está casada há muitos anos, vem crise em lidar com os filhos adultos. Vem crise no seu casamento. Cada época do nosso casamento, assim como eu estou falando das fases da vida, tem as fases do casamento. Eu vou falar de casamento e tem 25 anos que eu fiz de casada e eu senti da parte do Senhor, precisa haver agora um balanço geral, porque agora é outra fase. É outras necessidades, é outros planos, é outras coisas que você precisa de viver, é outras maneiras de como agir. Não dá para você lidar com o seu casamento de 25 anos como você lidava quando você tinha 2 anos de casado, quando você lidava quando você tinha 10. Não dá para você lidar no seu casamento onde você tem filhos adultos, filhos já com neto, por exemplo, lidando como se você tivesse filhinho de 5, 2 aninhos. Tudo é uma fase, irmãs. Então, por isso que Eclesiastes, a palavra que eu gosto muito, que diz que o sábio entende o tempo e o modo. Você precisa entender o tempo e o modo de viver. Não se vive nos 40 com a cabeça de 20. Aí eu sou moderna, sou bem jovem, sabe, irmã? Bem jovem, a minha mente é jovem. Não, querida, você tem que ser jovem no seu espírito, na força que Deus te colocou. Você viver 40 com a cabeça de 20, isso é burrice, total. Total, vai levar à destruição. Mesma coisa de viver 80 com a cabeça de 40. Nós temos que crescer, nós temos que abraçar. O que vem de bom nos 40? O que 40 me traz de bom? O que os 20 me traz de bom? Aí você vai mudando de fase, você não pode ter tristeza. Ai, tô chegando nos 50, meu Deus, que horror, eu tô perdendo a juventude, perdendo o vigor. Não, você está aumentando. Se você souber investir, você está aumentando. É claro que quando chegar lá depois dos 50, aí nós vamos decaindo no natural. Mas a Bíblia diz que quem renova a gente é o Senhor. Ele nos renova como a águia. Ele nos faz forte como um leão. Ele nos dá uma unção de touro selvagem. Então essa é a palavra que eu tenho para hoje, irmãs. Que o Senhor te abençoe. Não deixe de ouvir a canção. Irmãs, essas canções, elas não são escolhidas para, deixa eu botar uma canção bonitinha aqui para combinar com o devocional. Não, elas são escolhidas a dedo. Eu escuto ela dias, horas antes de liberar para que aquela unção flua, para eu entender o que o Senhor quer falar. E a canção de hoje é maravilhosa. Chama Força Jovem, do Anderson Freire, de novo. Nós vamos continuar no Anderson Freire e é muito bacana. É uma canção alegre, forte, cheia da unção e que Deus vai falar com você. Amém? Que você tenha um bom final de semana, que você receba renovo, inspiração, olhar para a sua vida e ver que há muito mais. Tem muito mais para você viver, irmã. Tem muito mais. Ah, mas eu estou cansada, irmã. Só luta, é só tristeza, é só desgosto. Não pensa assim, irmã. Porque se você tem 40 e você vai viver até 80, você tem ainda 40 anos para viver, irmã. Ah, mas Jesus já está voltando. Mas se ele não voltar, minha filha, se ele não voltar ainda, como é que vai ser? Muitas vezes as pessoas escondem a sua preguiça, a sua negligência, a sua irresponsabilidade com esse negócio. Ah, porque Jesus já está voltando, não precisa se preocupar muito com nada, não. Vai preocupando aí com o cenário do anticristo, esquecendo o cenário que você tem que reinar para ver o que vai acontecer. Porque o anticristo vai vir e vai reinar, mas ele vai reinar em cima de quem? Dos tolos. Dos que não abriram os olhos, dos que não os abriram os ouvidos, do que não conhecia o Senhor, porque a Bíblia diz que, se possível, ele vai enganar até os eleitos. Então, nós temos que despertar, irmã.
E Deus está levantando uma geração de mulheres que são tochas. Amém? Senhor, obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado vigor. Se nós não temos recebido, Pai, não é culpa do Senhor, é nossa. O Senhor não nos deve nada. O Senhor todos os dias nos dá uma manhã e o ar que respiramos e força para vencer. Se nós não estamos vencendo, a culpa é nossa. E eu te peço perdão nessa manhã, nesse sábado, nesse Shabat, nesse descanso que o Senhor quer que a gente entre, nessa libertação, nesse juízo. Senhor, abre os nossos olhos, nos faça responsável, nos dá a unção que está dispensada sobre essas idades, a unção de força, de maturidade, de responsabilidade, para ser quem o Senhor nos chamou para ser, para fazer o que o Senhor chamou a gente para fazer. Graças te dou, Senhor, por essas mulheres, porque o Senhor está fazendo uma grande obra. Eu te agradeço, porque na minha vida o Senhor está fazendo uma grande obra. E eu tenho certeza que na vida de muitas mulheres que estão ouvindo essa caminhada de oração. Senhor, eu quero te agradecer, porque coincidentemente, falando dos 40, nós estamos falando no 40 dias da caminhada. Até aqui, o Senhor tem sustentado. E eu te louvo, Pai. Obrigado por esse dia. Nos dê um bom final de semana. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, irmãs.